Vidas negras importam. Um caminho. Ilvânia Barbosa de Souza. Ei, menina, não se sinta tão pequena assim. O universo é grande, mas cabe dentro de mim. Às vezes eu só quero gritar bem alto para que o mundo inteiro possa ouvir. Mas às vezes o silêncio tem o conforto de um abraço. Eu só quero ele bem aqui. O mundo está de perna para o ar. Ou eu que entendi errado. Às vezes eu não quero me levantar, mas às vezes algo me deixa animado. Esse algo, ainda eu não sei bem o que é. Talvez seja a alegria de um som, ou talvez seja porque eu quiser. Às vezes eu sei o que eu quero, mas às vezes eu me sinto perdido. Viver um sonho é o que eu espero, na esperança de eu não estar confundindo. Mas às vezes é tão difícil criar sonhos, e dizem para criar objetivos. De sonhos vou ilustrando meu caminho. Espero não estar me iludindo. Poetas são assim. Verdadeiros fingidores. Às vezes fingem ou finjo para mim. E na vida há sabores. Finjo que tudo está bem. E quando tudo vai mal. Finjo que te quero meu bem. E que esse espetáculo de horror é normal. Mas isso tudo que o mundo faz não tem nada de especial. Mas poeta é assim sagaz. E brinca com essa moral. Um caminho. Ilvânia Barbosa Souza. Salve! Eu sou Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje, em especial, eu ofereço essa conversa para Clarice Thaler, Carmen Faustino, Cláudia Carvalho Menezes, Cris Costa, Edson Robson, Eva Nadir, Ingrid Moran, Janaína Nascimento, Luazin, Maria Aparecida, Maria Lisboa, Maria Luísa da Silva e Viviane Moraes. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Josi Rocha. Salve, Josi, bem-vinda, querida. Salve. Muito obrigado pela sua presença, querida. Muito obrigada, igualmente. Beleza. Vamos lá, nos apareça, por favor. Beleza, bem-vinda, querida. Como está? Olá, tudo bom? Por favor, se apresente, Josi. Meu nome é Josiane, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, tenho 47 anos. Atualmente eu sou cabeleireira e sou psicóloga e mãe de Samuel. Que ótimo, querida. E aí, me conte essas questões assim da ser cabeleireira e estar sendo psicóloga e por onde você atravessa nessa questão negra. Bom, eu comecei a ser cabeleireira já tem 23 anos, né, que eu trabalho como cabeleireira. E um dos meus interesses foi porque aqui na cidade não tinha salões especializados em cabelos étnicos, em cabelos afros. Então eu fui para a capital fazer um curso para trazer isso para Ipatinga. Então eu sou uma das primeiras cabeleireiras especializadas em afro aqui em Ipatinga. Quando eu comecei fazendo tranças, dreads, mega hair, alisamento. Hoje eu trabalho só na linha de cachos. Então, é basicamente mulheres pretas mesmo, de cabelo crespos e cacheados. E quando, em 2015, por excesso de trabalho, eu acabei tendo um esgotamento, né? Um burnout. E aí, como eu só sabia ser cabeleireira, eu falei, eu preciso fazer outra coisa, porque eu tenho um filho para criar. E me veio a oportunidade da psicologia. Então, desde 2022, mais ou menos, eu mesclo entre psicologia e o cabelo, porque ainda não desvinculei totalmente do cabelo, o que é muito difícil, porque é algo que a gente gosta, né? Com certeza. Além do que essa questão de você estar trabalhando com cabeças é interessante. Você já deve ter ouvido isso 225 mil vezes. Peço desculpas. Mas onde está? Tem lugar junto? Tá andando junto com você isso? Totalmente, porque uma das coisas que eu percebi no decorrer do tempo, quando eu migrei para essa parte só de cabelo crespo e cacheado, lidar só com esses cabelos, o que aconteceu?
Antes, quando era um salão mais convencional, de escova, penteado, eu trabalhava literalmente para deixar as pessoas felizes. Estou arrumada, vou para uma festa, vou para um evento. E esse contexto mudou, porque eu comecei a trabalhar para as pessoas se aceitarem, para as pessoas se verem, para as pessoas se conhecerem. Então, começou a ser um trabalho de conscientização, um trabalho muito doloroso, porque a gente traz socialmente esse estigma, né, do cabelo crespo. Quando começou o boom dos cabelos cacheados, até quem tinha cabelo crespo queria aqueles cachos perfeitos. E aqueles cachos perfeitos é só para quem tem os cachos perfeitos. Então, nós precisamos trabalhar muito a questão da consciência do próprio ser, quem eu sou. Então, muitas mulheres diziam, eu não me conhecia. E até a ideia de perfeito para quem, né? Para quem esse cacho perfeito, né? Para quem esse cacho perfeito para quem? Qual é esse padrão, né? Ou é europeu? O que que é isso, assim? Exatamente, porque e aí eu até tenho um outro trabalho iniciado sobre cabelo crespo não é cacheado, porque veio esse louvor ao cacheado, mas o crespo ainda ficou para trás, o crespo ficou, ainda eu não gostaria de ter esse cabelo crespo. Então, esse trabalho, durante esse trabalho que eu comecei em 2012, os cachos, e logo em 2015 eu comecei a fazer a psicologia foi, assim, de uma grandiosidade muito grande, porque me trouxe embasamento, propriedade para conversar com elas, sobre o que estava vindo de dentro. Então, eu percebi que não se tratava só do que tinha fora, é o que vinha de dentro. E aí, até hoje, a gente faz isso. Às vezes, elas entram e falam assim: aqui é uma terapia. E, é, Com certeza. E principalmente, Josi, é pensar nisso, né? Porque é um trabalho de aceitação antes. É um trabalho de reconhecimento. Que você é negro, é negra, tem cabelo desse jeito e você não é princesa. Aquela princesa que foi jogada na abóbora no lixo. Não, você não é princesa, né? E muitos de nós agora tá trabalhando diferente, nós passamos por aquela coisa, eu não sou negro, sou moreno escuro, porque é uma questão de quem quer, né, em determinado momento, qual é o nosso entendimento de ser negro, não foi, para muitas e muitos, não era uma questão, prefiro ser moreno, moreno, bom. As gerações estão se limpando e esse trabalho ajuda a nos escurecer, isso é bem interessante mesmo. sim. E elas trazem também esse movimento de autoaceitação, sabe? Eu tenho clientes de acima de 70 anos que ainda estão trabalhando a autoaceitação e muitas ainda não aceitam. E aí eu percebi que esse trabalho, ele era mais um trabalho psicológico, emocional, do que o trabalho técnico em si, porque o efeito que esse trabalho faz ele diz muito mais de dentro de quem é a pessoa do que do cabelo. Então, muitas meninas se encontraram no crespo, muitas ainda relutam, muitas voltaram para o relaxamento, e às vezes elas vão, elas voltam, elas vão, elas fazem esse movimento umas 3, 4 vezes até decidirem em qual lugar que elas querem ficar, porque ainda estão se encontrando e assim, trazem muita dor. Ao mesmo tempo que traz muita libertação, traz muita dor. Porque às vezes a mãe tem uma mãe branca que casou com um pai preto. E a criança nasceu com o cabelo crespo. E a mãe tem dificuldade. Não E sabe tratar, não não é sabe que não lidar, sabe não tratar. sabe o que fazer. E chega empurrando a menininha como se ela fosse um pardozinho, sabe? Vê aí, o Exatamente. que você faz porque eu não estou dando conta. E aí eu tenho que fazer todo esse trabalho com a mãe de explicar para ela que ela não pode fazer a menina se sentir menos, principalmente que ela vai olhar para a mãe com cabelo liso e nunca vai ter um cabelo liso. Então a mãe precisa empoderar essa menina. Esse trabalho emocional psicológico o tempo todo.
E acaba sendo a questão da família, né? Das aceitações. É Sim, dentro, é fora, é isso. a Hum. avó que quer que a menina alisa, a Porque é mais menina que não pode prático, usar ele para cima. porque não vai sofrer, né? Porque não vai sofrer. Porque tem Isso, isso, né? Tem um penteia esse cuidado. cabelo. São coisas que eu pensei que com o tempo isso iria diminuir, mas não, ainda está muito forte, ainda é muito latente, sabe? De a família preta não querer o cabelo preto, porque quer ficar mais adequadinho, mais penteadinho, mais organizadinho. E aí, É, quem lida, principalmente aqui, que é a cidade de interior, quem lida com um pouco mais de rebeldia é meio que mal visto. Essa menina de cabelo para cima, isso eu tive no curso de psicologia, que uma professora falou, eu estava com o cabelo black e estava tudo para cima, ela falou, psicólogo precisa pentear cabelo. onde está no manual isso? No manual do Né? E quem psicólogo, você falou que vê eu não mexer o tinha cabelo. penteado? Entende? Então, ainda traz é muito forte essa questão do cabelo dentro da personalidade, dentro da identidade. Sim, sim. Legal. E você também, com essa questão da psicologia, você está trabalhando com outras coisas dentro da psicologia, de olhar esse negro também, não só cabelo, mas nas ações e como ele se comporta, né? Ó, o que eu percebo dentro, eu falo só dentro dessa questão do salão ainda, né? Não saindo ainda do salão, a primeira coisa, eu sinto que é como se elas tivessem um pouco de medo de me perder, Tá. sabe? Nossa, agora a Josi é psicóloga, nós vamos ficar sem cabeleireiro. E a outra coisa é que elas. Então, às vezes, quando eu vou falar sobre a questão da psicologia, sobre a questão desse outro trabalho, dentro desse aspecto, é como se existisse um pequeno fechamento, sabe? Olha, não vamos falar de psicologia, não vamos falar só de cabelo, porque a gente fica mais segurinha aqui. Mas esse trabalho, ele existe. E aí eu percebo que ele tem que ir crescendo aos poucos, as percepções eu venho trazendo aos poucos, mas existe uma certa resistência, sabe? Assim, a Josi é cabeleireira, gente, ela é a nossa cabeleireira, nós não podemos perder o cão cabeleireiro. É meio que uma campanha, sabe? Por mais que tenha esse trabalho emocional sendo feito. Quebra-beira também. Oi? Quebra-beira. Quebra-beira, né, querida? Essa resistência a você fazer um outro caminho também agora, mas também pode ser no futuro um outro caminho. Isso. E O esse evoluir. outro caminho, né, no caso, ele não diz só da psicologia, mas ele diz de um aspecto de consciência mesmo, dessa consciência interna, sabe? Que eu é como se eu tivesse passado por uma experiência, como se eu tivesse, não, eu passei por uma experiência interna e eu sinto que eu preciso expor essa experiência interna, porque essa experiência ela ajuda outras pessoas a terem mais consciência. Então, Uhum. de um processo de burnout, de muita ansiedade, eu comecei a fazer umas atividades que a minha professora falou comigo, João, você tem todas as ferramentas, então você usa. E eu gosto muito de neuroplasticidade, que é essa capacidade que a nossa mente tem de transformar, e eu trabalho isso muito com as minhas clientes, principalmente nessa questão de quem eu sou e da minha aceitação. Então, é a partir do momento que você começa a trabalhar a sua mente, você começa a mudar suas percepções, e quando as suas percepções mudam, é literalmente uma mudança de realidade, porque às vezes a gente pensa que mudar a realidade é mudar os meus aspectos externos. E a mudar a minha realidade, ela começa na minha mudança de percepção. Então, quando eu começo a mudar minha percepção, a minha realidade muda. Então, trazendo para o cabelo, é como se, na hora que eu começo a perceber qual é o meu cabelo, como ele é, e se eu posso arrumá-lo
deixar ele mais maleável, deixar ele mais de um jeito que eu fique bem com ele, então eu já não tenho mais aquela realidade de um cabelo ruim, que é assim que ela se fala. Eu já tenho uma realidade de um cabelo que é possível estar melhor. Então eu me sinto melhor dentro desse aspecto. E então esse trabalho que eu fiz de mudança mesmo de consciência, né? Porque eu tive que trabalhar isso em mim. Quem eu sou? É qual o lugar que eu ocupo? Por exemplo, eu venho de uma família de pessoas pretas, de pessoas evangélicas, que tem uma certa rigidez dentro do olhar social. E então é muito medo, até mesmo eu posso falar uma prisão mesmo, sabe? Onde você tem limites de expressão de quem você é. E coisas simples, por exemplo, o seu cabelo não é um cabelo aceito dentro do meu contexto familiar. E isso, então, trazendo para mim, foram muitas características que eu tive que romper. E nesse romper, rompeu-se tudo. Porque para trazer quem você é dentro de um lugar onde tem regras rígidas de ser, você é como se fosse um rebelde. E então é o processo de autoconsciência, de saber quem você é e querer viver quem você é um processo meio que doloroso também. Não é algo que é uau! No primeiro momento, quando eu comecei a perceber e dizer, gente, eu sou isso. Eu pensei que todo mundo ia me aceitar. Eu me descobri, agora todo mundo vai me compreender. Foi nada disso, porque eu estou indo contra os princípios, os valores que foram construídos ali dentro daquele sistema. E isso precisa trazer muita força, né? Precisa trazer muita força para você enfrentar esses aspectos. Principalmente porque essa ação, fazendo essa alegoria que você está, essa questão, essa ação começa pela raiz, né? Não começa pelas pontas, né? Ela começa a Isso. trabalhar pelas raízes, né? Isso. E aí, uma coisa que foi muito importante dentro do processo é reconhecer a ancestralidade. E falar ancestralidade dentro do meu sistema é pecado. Essa é, palavra é abolida, não se fala em ancestrais. Então, eu não tinha essa percepção ancestral, eu não tinha essa percepção da negritude, eu não tinha essa percepção de onde eu vim, eu não tinha nada disso. Dentro do processo que eu chamo que é de expansão de consciência, que é perceber algo que eu ainda não tinha percebido, foi que eu comecei a perceber a minha ancestralidade. E tanto que dentro do salão eu sempre falei com as meninas assim: não sou ativista, não gosto de lidar com essas questões sobre racismo, e evitava. Só que de repente eu fui atropelada por isso, porque eu comecei a lidar com a ancestralidade. E aí eu comecei, gente, eu vim de um lugar, minha ancestralidade ela vem de um lugar, ela sofreu, ela padeceu, então ela merece honras. Mas aí quando eu falo isso, eu virei algo que é destrutivo. E literalmente a família te fecha as portas, ela te vira as costas pelo não reconhecimento. E aí hoje eu lido com a outra forma com essa questão da ancestralidade. Por exemplo, isso aqui é meio que como diz o meu pai, ele fala assim: você tá tão engraçadinho com esse pano na cabeça. Esse batom vermelho tá tão engraçadinho, sabe? Então, e foi aí que eu comecei. Então, eu vou falar que eu sou muito nova nesse lugar de reconhecer-me como uma pessoa
preta, que tem uma ancestralidade preta, que passou por um processo de que vem, né, de uma luta mesmo para ser reconhecido dentro desse lugar agora que eu estou, né, entrando devagarzinho, que é esse estudo da mente, esse estudo de como funciona a nossa consciência. Também eu sou muito, como que eu posso dizer? Agora que eu começo a olhar para esse lugar, qual que é o lugar do preto aqui? E eu até agora, para falar a verdade, eu ainda tenho muito medo, assim, porque a minha família, ela vem desse lugar de passividade. Vamos ficar aqui no nosso lugarzinho quietinho, não vamos incomodar ninguém, não. E aí eu fico com esse receio dessa rejeição por ser preta. Vamos fazer um trabalho na internet. Então, literalmente, eu ainda sinto esse medo. Por quê? Por causa das crenças que o meu sistema carrega. Então, eu não posso falar nada que às vezes vai ser mal interpretado, porque senão eu vou ser rechaçado, sabe? Então, esse lugar aí ainda ele me permeia bastante de ocupação mesmo de espaço. E principalmente isso é um aviso para você. Esse processo de enegrecer é o resto da vida. É o resto da vida. Porque não tem. Porque se quando a gente acha que atingiu uma coisa, vem um tsunami, vem um vendaval, cai um baobá no seu pé, e aí você percebe que estava com um montão, estava com o pezinho muito na sala, estava com o pezinho na Europa, e aí você tem que rever tudo aquilo outra vez. E isso também é triste, né? Porque você É, você está num equilíbrio instável, mas é muito interessante e produtivo, porque esse equilíbrio instável, essa estabilidade desse equilíbrio nosso, nos avança, né? Nos chama para exatamente, outras coisas. É muito legal. exatamente. E chama para coisas que você nem imaginava, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia um dia escrever um livro e falando sobre de um assunto tão complexo. E foi exatamente esse lugar, porque eu falei, gente, eu só sou cabeleireira, o que mais eu vou fazer? Só que eu pensei também, eu vou fazer só a psicologia e vou ser psicóloga, e não é assim. Vai acarretando uma série de acontecimentos que vão te levando para lugares que você não imaginou. E isso que você disse, às vezes a gente fala assim, não vou dar conta, eu não vou conseguir. Daí a pouco você já deu um passo, olhou para trás e fala, como que eu fiz isso? Sabe? Então, e esse processo, quando ele se torna consciente, é de uma grandiosidade assim que não dá muito nem para medir. Porque às vezes a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai conseguindo, vai realizando, só que você nem vai vendo acontecer. Quando você entra no estado de consciência, você vai vendo aquilo que você está fazendo. Mesmo que você, vou dar um passo para trás, ele não é mais inconsciente. Agora eu vou seguir mais um adiante. Você tem total consciência daquilo que está fazendo. Você está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Como eu venho, né, de um lugar de baixa estima, então eu venho construindo a estima, eu venho construindo essa autoconfiança. Eu não estaria aqui conversando com você há 3 anos atrás, jamais, sabe? Então eu venho construindo isso, de ter essa coragem, aos poucos, e tendo a coragem, e tendo consciência de que eu tenho a coragem agora, porque eu não teria isso. Tanto que eu escrevi o livro foi em 2022. Agora que eu estou começando a trabalhar o processo de divulgação dele. Porque antes disso eu tive que passar por todo um processo de reconhecimento de quem eu sou, de que lugar que eu posso ocupar no social, de que esses lugares também me pertencem. Porque até então, quem sou eu para fazer isso?
Aí agora eu começo a entender, não, eu sou alguém que pode fazer isso. E essas mudanças, é isso que eu quero muito mostrar às pessoas, sabe? Para quem ainda para quem ainda não conseguiu. É que é possível através da sua mudança de mentalidade. Só que não acontece assim, um passo de mágica, é com choro e ranger de dente, mas vai. Com certeza. Querida, você já abriu uma outra porta, já começou a nossa estante preta. Você citou seu livro. Então vamos começar na estante preta e você fala primeiro. Fale desse seu livro que você escreveu em 22 e agora está começando a divulgar. Então, esse livro ele foi um processo de experiência pessoal. Eu estava né, como eu falei, eu comecei uma ansiedade, estava com um estado de burnout também. E, e como a minha professora, ela percebeu como eu estava, ela falou comigo, Josi, você tem todas as ferramentas, por que você não as usa? E o que eu comecei a fazer foi ler todos os livros que eu tinha disponível, fazer todas as atividades, autoanálise o tempo todo, autoterapia o tempo todo. E dentro desse lugar aconteceu um momento que eu chamo que é de expansão de consciência, que é entender que nós temos eu chamo literalmente de terceiro olho, apesar de que né, tem uma vasta definição de terceiro olho, mas eu entendi o terceiro olho como essa percepção interna, sabe? Esse olhar onde você olha para dentro, onde você se vê dentro, onde você consegue perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, por que eu estou agindo. E isso casou muito com a neurociência, com a neuroplasticidade, que é exatamente nossa capacidade de mudar a nossa percepção, o nosso comportamento e o nosso resultado através dessa mudança de mentalidade. Então, eu comecei a fazer essas atividades e eu fui percebendo, era algo que eu queria muito, assim, que eu estudava, e cada vez que eu estudava, eu sou muito apaixonada pela psicologia, eu falava, gente, eu quero ver isso acontecendo dentro da minha cabeça, porque mais que ninguém eu precisava disso. Para mim não ia valer só estudar e me formar se eu não tivesse percebido nenhuma transformação. E aí eu comecei a perceber essas transformações. É, por exemplo, nós temos crenças, né? Crenças que nós trazemos sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas. E essas crenças, elas interferem na nossa vida de uma forma muito inconsciente. Quando eu comecei o processo, eu começava a perceber essas crenças agindo. Crenças de não merecimento, sabe? Crenças de desamor. E era como se elas literalmente se mostrassem para mim. É isso, é por isso. E eu comecei a perceber que se eu posso perceber, qualquer pessoa pode perceber, desde que se proponha. Então, foi assim que... E o livro, ele veio no flow mesmo, assim, foi numa intuição. Escreve o livro. E tanto que as crenças eram tão mais pesadas, que eu falava assim, quem sou eu para escrever um livro? Que capacidade eu tenho para isso? Só que no mesmo momento eu estava fazendo meu TCC. E aí eu escrevo um pedacinho do livro, um pedacinho do TCC, um pedacinho do livro, um pedacinho do TCC. Tem muita coisa do TCC no livro. E quando eu vi o livro estava pronto em 4 meses. Eu falei, gente, mas hoje mesmo eu falei com as meninas, gente, eu estou lendo o livro, para mim não foi eu que escrevi. Porque, e elas até brigaram, como que você fala uma coisa dessa? Por quê? Por causa exatamente dessas crenças, como eu posso ter escrito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi um caminho, eu trilhei um caminho que funcionou e que me permitiu sair das crises de pânico, porque eu chegava a ir para o hospital, me permitiu sair das crises de pânico, me permitiu ter mais controle sobre o TDAH
e me permitiu literalmente expandir, sabe? Expandir meus pensamentos, ter essa percepção de quem eu sou, porque eu não tinha isso. E tanta gente vai passando pela vida só sendo levado, sabe? Deixa a vida levar e sem saber. E às vezes as pessoas carregam frustrações, carregam desejos não realizados, carregam pesos emocionais que nem elas entendem porque estão carregando. Então, o que eu chamo de terceiro olho é uma capacidade que nós mesmos podemos desenvolver sobre nós, de vermos o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos fazendo e agir com mais consciência. E aí a vida fica mais leve. Legal, extremamente interessante isso. E como está sendo a recepção dele? Olha, eu ainda estou no começo. Eu estou Todos. bem assim. Mas as pessoas que já leram, eu fico surpresa, porque vai assim com um medinho, sabe? E elas retornam para mim me falando sobre uma transformação que o livro causou nelas. Josi foi muito relevante para mim. E eu tinha tanto medo das pessoas verem ele, Lógico. Lógico. mas tanto medo. E aí, quando elas trazem essa mudança, igual uma fala assim, porque eu pude perceber, eu falo sobre o fluxo, e a pessoa falou comigo assim, Josi, porque eu estava numa situação meio que embolada na minha vida, e eu lembrei do livro e falei, eu vou seguir o fluxo. E aí a coisa desembolou. Então, assim, o que me deixa muito feliz é que cada um pega um pedacinho dele, sabe? Cada pedacinho toca um de alguma forma, mas sempre toca de alguma forma. E é essa a minha intenção, de que toque de alguma forma, porque sabe as dores invisíveis Uhum. que ninguém olha para elas? É sobre essas dores que eu quero trabalhar, é sobre essas dores que eu quero falar. E é sobre essas dores que eu quero ajudar as pessoas a trazer clareza. E o livro ele faz isso. Então, cada pedacinho ele fala um pouquinho sobre procrastinação, ele fala um pouquinho sobre apego, ele fala um pouquinho sobre as crenças. Então, a minha intenção nele é que a pessoa se veja dentro de cada pedacinho. Qual que é o pedacinho que mais me incomoda? Então, como que eu posso começar a olhar para esse pedacinho e liberar esses pedacinhos para eu ter uma vida mais significativa, uma vida que faça mais sentido para mim, que me dê mais prazer em levantar? Porque outra coisa que traz também, que as pessoas trazem, é esse: para que eu estou levantando? E elas vão arrastando o dia. Quando você pergunta para uma pessoa, por que você trabalha? Ah, porque eu preciso. Ah, porque eu tenho que pagar boleto. Ah, porque. E aí as pessoas, é, elas não reconhecem o fogo de vida dentro delas. E nós temos esse fogo de vida, sabe? Essa vida. Tem uma menina que passou pelo processo e aí um dia ela me ligou e falou: gente, eu estou viva. Eu nunca me senti viva. E aí, de repente, a pessoa percebe, depois de anos, que está viva, sabe? Porque ela está, tipo, como se fosse um robozinho. Todo dia levanta, trabalha, come, deita, dorme, e ela não se vê, ela não se percebe. Então, quando eu consigo fazer com que a pessoa ela se perceba como ser, eu existo. Não tem percepção melhor nessa vida, não. Eu existo, sabe? Isso é grandioso demais. E isso é mudança de realidade, porque
A sociedade ela vende para a gente uma mudança de realidade, como eu disse antes, externa. Ah, eu mudei minha realidade, comprei um carro. Eu mudei minha realidade, comprei uma casa. Mudou, mas e dentro? Porque quantas pessoas compram uma casa, compram um carro e continuam uma angústia e ela não sabe de onde vem aquela angústia. E aí essa angústia é sobre quem ela é, sobre a identidade dela, como ela se vê, como é essa vida que está dentro dela que ela ainda não aflorou. Eu tô, eu existo, mas eu não vivo. Então eu existo e vivo. Eu estou viva. Quando essa percepção de estar vivo, ela não tem preço. É eu acordar ou então simplesmente olhar para o céu e falar: gente, que céu maravilhoso. Quantas vezes nós olhamos para o céu? Quantas vezes nós olhamos a natureza? Quantas vezes nós percebemos a vida? Então, essa consciência que eu falo, esse terceiro olho que eu falo, é o olho que vê essas coisas que o nosso dia a dia nos tira, sabe? Ver a vida, ver quem eu sou, ver as minhas fraquezas e integrar as minhas fraquezas, ver minhas sombras e integrar as minhas sombras. Porque também nós somos educados a não podemos ter sombras, não podemos ter sentimentos ruins, não podemos ficar tristes, não podemos, e nós podemos, porque nós somos o conjunto disso tudo. Então, aqui eu falo muito da dualidade, porque eu sou a alegria, mas eu também sou a tristeza. Eu sou a festa, mas eu também sou o silêncio. Então eu preciso perceber quem eu sou, que horas eu sou, para eu poder ser, porque às vezes me é negado isso. Você não fica triste, você não demonstra fraqueza. E não, nós somos tudo isso. Ó, o outro vai fazer raiva em você, você vai ficar quietinho. Você vai ter uma forma de falar para aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que você não ficou satisfeito, mas você não vai precisar fingir que não ficou satisfeito, que ficou satisfeito, só para agradar. Então, Ou para não essa. confrontar, Pode falar. ou para não confrontar, né? Às vezes a Isso, para gente... não. Exatamente. Então, existe um caminho para isso, sabe? Existe uma forma de fazer com que as pessoas percebam. E não é nada complexo, não é nada, sabe, não tem uma mágica, não tem uma coisa escondida, é ciência. São atividades mentais que você vai fazendo e vai liberando esses caminhos. Eu costumo dizer que é como se fosse você ir para a casa do trabalho. Todo dia você faz um caminho. Aí, um belo dia, você resolve percorrer outro caminho. Aí você vai percebendo nesse outro caminho coisas que você ainda não tinha visto. E a mente, ela é isso. A mente nada mais é do que caminhos. E você vai percorrendo esses caminhos, percebendo dentro de você coisas que você ainda não tinha percebido e que você pode utilizar o que está dentro de você para tornar a sua vida mais significativa. Pensa como isso não é incrível. Com certeza, querida, aproveitando esse momento nossa reflexão, vou pedir uma licença para você, né? Para a gente poder fazer um ponto que da combinação caiu tudo. A gente foi mais para frente agora, tá bom? Então vamos lá. E aquela questão para todo mundo, deixe seus comentários. É importante o comentário de todas e todos. Façam seus comentários, deixam, sabe, assine o canal, deixe, façam seus comentários. Isso é importante para o canal, importante para que essa conversa se progrida, essas questões todas. E como o Josi já adiantou, né, nós vamos agora para o nosso momento da estante preta, né? E esse momento da estante preta, vamos falar de mulheres escrevendo, né? Mulher de Aleduma, da autora Aline França. E segundo uma outra Aline, Aline Arruda, o romance da Baiana narra a história de uma ilha desconhecida onde vivem negros descendentes do velho Aleduma, primeiro vindo do planeta Igunum, que é governado pela deusa Salópia. Lá os negros vivem em perfeita harmonia e simplicidade, até que ambiciosos brancos tentam transformar o lugar em um paraíso turístico.
O início da narrativa já nos chama a atenção para uma paródia que a autora faz da criação do mundo, da Bíblia, né? O criador da ilha, enquanto é um deus negro de inteligência superior, que sai de Gnum, amando de Deus, da deus Salópia, para povoar. Então, é um livro interessante, é um livro muito importante fazendo esse afrofuturismo, essa afro-história, né, da autora Aline França, Mulher de Aleduma. Continuando na Estante Preta, nós vamos com A Ideia de Vários Nomes, da autora desculpe, da editora Quitembo. Essa obra é um exemplo do afrofuturismo brasileiro, ao articular ficção científica, memória e ancestralidade como dimensões indissociáveis da experiência negra contemporânea. Trata de uma narrativa que ultrapassa o entretenimento do gênero e é um projeto estético e político, comprometido com a reimaginação dos futuros possíveis de corpos negros, historicamente, desculpe, marginalizados. A protagonista é uma figura que pode transitar entre tempos, uma daie, e ocupa o centro dessa narrativa que tensiona a linearidade histórica ao propor deslocamento entre passado, presente e futuro. E sua missão, né, é uma coisa, né, registrar a pandemia a partir de um futuro distante. É muito importante, muito interessante, muito delicada também essa obra, né? Ela é uma contribuição relevante para essa literatura negro-brasileira contemporânea, não apenas por sua inovação, mas por sua capacidade de articular uma estética nova. A ideia de vários nomes de Thais Lim. Não pronunciei o nome dela e peço desculpas. Essa é uma coleção uma trilogia entre mundos, né? Da, da autora Lavigne Rocha, da editora Gutenberg. Esse é bem interessante, esses três livros, que ela fala, né, uma narrativa de formação que articula fantasia contemporânea, distopia e drama juvenil, compondo um projeto literário. Ao longo desses três livros, três volumes, a autora constrói um universo ficcional que, embora ancorado em elementos fantásticos, espelha tensões sociais profundas, reconhecíveis no contexto brasileiro. Né? No primeiro volume, né, existe a cisão nesse Brasil, entre norte e sul, regulamentada por um contrato que proíbe a circulação entre os territórios, que funciona como metáfora do que acontece hoje. Né? Um território não pode avançar. E Lisa, a personagem principal, ela transita nesses mundos, não sentindo nem lá nem aqui, e atuando de uma forma de integração. O segundo é bem interessante, Entre Segredos, que entre três segredos, que aí o deslocamento, onde aí há um momento de formação, aí tem uma questão de identidade, uma questão de fortalecimento, né? Onde Lavínia também ela é alguém importante para essa desconstrução, né? Desse mundo, desse Brasil dividido. E por final, né? O último volume, né? As Três Razões é onde fecha essa trilogia, né? Que configura-se falando da força, né? De ela uma líder, ela uma rainha desse momento. Quer dizer, essa teologia, ao combinar fantasias e questões contemporâneas, propõe uma reflexão significativa sobre identidade, poder de convivência, contexto de conflitos. Trata-se de uma obra que cumpre com eficiência seu papel, né? De divertir, de instruir, de falar de nossa negritude. E essas foram as nossas dicas, orientações, né? Da Estante Preta. E agora continuamos com o Josi. Josi, continue, Olá. por favor. Você falou desses seus livros de várias situações, mas falou desse momento de crença. Traz para gente o que é, onde você caminhou com essas questões das crenças. Bom, eu vou iniciar que as crenças,
elas são construídas a partir das nossas experiências de vida, né? A partir da nossa infância. Então, isso já inicia lá atrás, na minha infância, porque exatamente por causa desse modo rígido de ter sido criada, nada pode, Deus castiga tudo. Essa forma né, de lidar, né, dos meus pais lidarem com a religião, com a nossa educação infantil. Eu sou uma filha mais velha de dois irmãos, e onde os irmãos podiam tudo, e eu não podia nada porque eu era mulher, né? E eu ia ter que ter um bom comportamento. E aí, ali a gente já começa a criar, por exemplo, vou dando um exemplo, minha mãe prefere meu irmão do que a mim. Logo, eu tenho um problema. E aí eu cresço nesse lugar de anã escolhida. E aí eu começo a lidar com a minha vida dessa forma, ora lutando para ser escolhida, ora desistindo de muitas coisas por medo de não ser escolhida. Então, essa crença, ela se cria ali, ela fica nesse núcleo, mas ela permeia e ela domina a sua vida por todas as escolhas que você vai fazer. E aí, se não me escolhem, eu me internalizo e eu fui uma pessoa tímida. E eu não me comunicava. Desde cedo eu me escondi nos livros, né? Porque era o que eu podia ali. Então eu lia muito. E aí, quando chega a uma certa idade, eu descubro que timidez, eu li em algum lugar que timidez era como se fosse uma doença. E aí eu começo a falar, não posso ser doente, eu preciso me livrar dessa timidez. Só que a crença de que eu não vou ser escolhida, ela está lá no meu inconsciente. Dizer, não vai, você vai quebrar a cara, não vai, vão preferir os outros, não vai. Então, eu fiz uma coleção de não voos. Não vou, porque aí eu começo e desisto. E aí crio um loop de comportamento onde vai me proteger desse lugar de não ser escolhida. Então, a crença ela é isso. Ela é um comportamento de defesa que nós criamos no decorrer da vida para nos proteger daquilo que a gente acredita que perde. O eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu não consegui algo lá na infância. Por exemplo, eu não conseguia apresentar um trabalho e os meus coleguinhas riram de mim. E eu internalizo a partir dali que eu não consigo. Então, eu simplesmente vou ir até um espaço e o outro eu fico parado. E eu levo isso para a minha vida adulta. E aí eu quero realizar, mas eu não consigo. O meu consigo, ele é limitado. Aí eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo. Nós criamos um bolo de não consigos para poder se proteger. E aí, uma das coisas que nós fazemos muito nesse espaço de proteção é procrastinar. E muitas vezes a procrastinação ela é tida como um defeito, né? Fulano é enrolado, ainda você ganha rótulos. Fulano é enrolado. Fulano a gente não pode confiar, não, que ele fala que vai fazer e não faz. Não sabendo que o fulano tem um bloqueio de eu não consigo. E aí ele se sente travado, e só que ele não tem consciência que é esse não consigo lá da infância que fez com que ele agisse assim aqui agora. E aí, às vezes, a criança ela não foi encorajada, porque os pais também tinham medo. Não arrisque, é perigoso. E aí a criança é travada. Não fala na hora que a adulta está falando. Fica calado.
pega o seu lugar. Aí o seu lugar é lá na carteira de trás, de dentro da sala de aula. E aí você cresce e ocupa sempre os lugares de trás na vida. Aí você não sabe por que você está atrás e você tem uma vontade de ir para frente. Mas você fala, eu não consigo. Mas é porque te falaram lá atrás que você precisava ficar atrás, que você precisava ficar calado. Aí a criança foi, cala a boca, não fala. Aí vira um adulto que não consegue se expressar, que para expressar tem que fazer como Josiane, passar por milhões de sessões de terapia, muitos cursos de oratória, teatro, e bom, porque não consegue se expressar. E aí, quando começa a se expressar, ainda entra o auto-julgamento. Estou falando coisa errada. Ai, isso não era para eu ter falado. Ai, meu Deus, está tudo errado. Então, a pessoa não tem paz na vida. Por quê? Porque construiu essas crenças e elas são inconscientes. Então, isso são as crenças, são esses comportamentos, esses pensamentos inconscientes que dominam os seus, que você adquiriu na infância, mas que domina, porque no decorrer da vida nós vamos criando, mas as mais fortes, as mais profundas, as que determinam a sua personalidade, você criou ali até os 7 anos de idade. E são elas que estão falando para você o que que você pode e o que que você não pode fazer. A sua criança, ela está lá dentro gritando, não vai, porque senão a gente vai ficar de castigo. Não vai, porque nosso pai vai brigar, vai bater em nós. Não vai, porque senão a gente não ganha sobremesa. E aí fica carregando. Então, quando você começa a perceber que não, eu posso. Uma criança que foi empoderada pelos pais, que foi incentivada, nem interessa de que raça seja, de que etnia, de que se essa criança for empoderada, ela vai lá e ela faz. Ela é determinada. É um exemplo, minha tia, ela não pôde estudar, né, por questões, dessas questões dos antigos mesmo, da mãe dela. Mas ela incentivou o meu primo a estudar. E ele só estudou em escola pública e hoje ele faz medicina. Ele não teve bloqueios de que ele não podia. Porque a mãe dele só falou: vai lá e faz o que eu não pude. Agora, uma outra pessoa, e eu vejo isso principalmente às vezes, uma criança fala dentro do salão, assim, perto da mãe: eu quero ser isso. Ô menina, isso não é para você, não. E a criança internaliza que não é para ela. Ah, então eu vou só terminar meu ensino médio e vou arrumar um trabalho qualquer e vou só sobreviver. E ela nem consegue entender por que que ela está escolhendo isso. Porque qualquer pessoa que tenha um potencial, e a pessoa tem potencial, e as pessoas têm potenciais, até as que têm limites têm potenciais, se elas não têm travas que foram colocadas nelas, elas vão lá e elas conseguem. Isso são as crenças, e é muito importante na nossa vida a gente conseguir perceber onde eu estou sendo limitado. Porque quando eu percebo, eu posso romper. Eu falo que a percepção é o início da cura. Que enquanto eu não percebo, eu vou mexer aonde? Mas quando eu percebo, aí eu já posso mexer. Legal, querida. Vou pedir outra, última licença para você. A gente está chegando nesses nossos momentos finais dessa boa conversa. E é aquilo, né? Primeiro fazer aquela relembrança para quem que a gente ofereceu essa conversa, né? Foi para Viviane Moraes, Maria Luísa, Maria Lisboa, Maria Aparecida, Janaína Nascimento, Ingrid Moradian, Eva Nadir, Robson Alves dos Santos, né? A Cris Costa, a Cláudia Carvalho, a Carmen Faustino, a Clarice Thaler e principalmente para a Lu Zaila. E é essa dica que eu dou para a gente poder ler, né? Rever essa conversa com a Lu, que ela fala sobre a futurismo, fala dessas questões para ela, muito forte.
e muito importante. Então é isso para a gente poder lembrar, né? E deixe seus comentários dessa ótima conversa que nós tivemos e estamos tendo, está terminando com a Josi, né? E aí é isso, Josi. Eu agradeço muito sua gentileza, sua paciência, né? De estar trazendo esse ponto de vista, esses novos, né, pontos de vista que une com muitas coisas que a gente faz, une com umas práticas da gente e que contribui para essa questão negra muito importante para essa reflexão que a gente sempre tem, né? Que sou negro, somos negros e são negros os nossos, né? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Gostei bastante da nossa conversa e Faltou, que possamos desculpa, ter faltou você outras. colocar a capa do livro, você não mostrou a capa do livro. Ah, aqui, essa é a capa do livro, chama Códigos do Terceiro Olho, abre as portas para uma nova realidade. Só lembrando que essa realidade ela é construída dentro primeiro. Começa na raiz, né? Falou, acabei. Exatamente, Começa na exatamente. raiz. Gratidão. Eu que agradeço, querida. Muito obrigado. Agradeço mesmo. Até mais. Até.